Boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite. Como estamos? Boa noite, tudo bem? Tudo na bênção? Shalom, shalom. Deus abençoe sua noite. Estão me ouvindo bem? Faz um movimento aí, dá um terra, dá um glória a Deus aí. Eita, coisa linda. Shalom, shalom. Boa noite, Bragão. Braga velho. Deus abençoe sua vida, Bragão. Boa noite, Andrews Bernardino. Boa noite, meu irmão. Shalom, Deus abençoe. Maiara, boa noite. Quem mais tá por aí no chat? Olha só no chat. Aline tá aí. Shalom, Aline. Maria. Shalom, Maria. Deus te abençoe. Deus abençoe, pessoal. Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Provérbios, capítulo de número 14. Eita, Provérbios 14 hoje, hein? Quase na metadinha. Quase na metade. Deixa eu ver quem já tá aí. Boa noite, Liene. Shalom, como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Aline Duarte. Elizabeth, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cris Laine Prachedes. Boa noite, Cris. Tudo bem? Olha ele aí, o grande. É ele, o Aires Narita. Boa noite, Airão. Ó, o Airão soltou até fogos. Rapaz. Boa noite, Adriano Sena. Boa noite, Rejane. Você que está aí no chat, boa noite. Shalom, shalom. Nassim Adson, seja muito bem-vindo, meu líder. Como é que você está? Mauro Fonseca, Marlon Sanders e o meu italiano preferido, Marca de Fabel. Giovanni! Cadê você, Giovanni? Tudo bem, meu irmão? Shalom, Giovanni. Deus te abençoe. Tudo na bênção? Coisa boa. Leandrão, boa noite. Marlene, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Provérbios 14 hoje, gente. Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar? Vamos fazer um momento de oração? Fecha seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos tirar um tempo de conexão, de oração. Vamos falar com Deus? Para o que você está fazendo aí agora um minutinho. Fecha seu olho aí. Vamos se conectar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Deus, nós entramos na tua presença, Pai. Juntos, unidos num propósito, nós queremos nos apresentar diante de Ti para mais um dia, Senhor, de estudo da Tua palavra. Mais um dia, Senhor, onde juntos nos reunimos para estudar, Senhor, a Tua palavra, para entendermos mais, para nos dedicarmos um tempo, Senhor, de estudo, porque a Tua palavra diz: aquele que guarda a minha palavra, aquele que me ama, é aquele que obedece os meus mandamentos. Eu e o meu Pai viremos até Ele e faremos nele morada. Senhor, Tu és bem-vindo. Faça morada em nós, Senhor. Faça morada em nós e nos muda, nos molda, nos transforma. Nos faz homens e mulheres melhores a cada dia. Que nessa noite o Senhor possa bradar nesta live. Que nessa noite a palavra do Senhor seja ainda mais viva no nosso meio. Que ela queime nos nossos corações. Que ela tenha o poder de nos moldar, de nos melhorar. Fala conosco, Senhor, nos revela algo novo. Algo, Senhor, que precisa ser trabalhado em nós, algo que precisa ser mudado, moldado, transformado. Nos dá, Senhor, gás, fôlego, energia, chave para esse tempo, armas novas para esse tempo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que está aqui, se ela estiver guerreando nesse tempo, no empreendedorismo, na liderança, no trabalho dela, na vida dela, com armas velhas, antigas, que não estão conseguindo entregar a vitória nas mãos dessa pessoa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nessa noite enviar os teus anjos, aonde essa pessoa está agora, Senhor, e dê armas novas para essa pessoa, ferramentas novas. Senhor, coloca uma espada nova para esse tempo, escudo novo para esse tempo. Coloca essa pessoa numa redoma de fogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Que o Senhor possa fazer com que os inimigos que estão diante dela batam em retirada, caiam, sejam todos vencidos. Entrega a vitória para esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos cônjuges. Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos. Abençoa, Senhor, os nossos pais. Abençoa o nosso caminho, Senhor, os nossos dias. Que o Senhor possa, Deus, visitar hoje as nossas empresas, os nossos CNPJ, Senhor. É tudo do Senhor, Pai. É tudo do Senhor. É tudo do Senhor, Pai. Assim como nós estudamos aqui ontem. Pai, tudo pertence ao Senhor. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ensinar a administrar e a gerir com sabedoria, para que o Senhor possa transbordar ainda mais sobre as nossas vidas. Nós te pedimos perdão nesta noite pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, por tudo que temos feito que tem lhe desagradado, que não esteja alinhado, Senhor, com aquilo que o Senhor espera. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos alinha, nos molda, arranca o pecado do nosso meio. Arranca do nosso coração, Senhor, o pecado. Arranca o medo, arranca a amargura. Arranca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo, Senhor, que inflama, Deus, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, molda, aperfeiçoa os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas palavras. Entrega, Senhor, a nós pensamentos bons, domínio próprio. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina a ter governo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo, pois tu és bem-vindo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém ou não amém? Você pode digitar um amém aí no chat? Pode dar um glória a Deus, um aleluia, um terra, um tei, alguma coisa aí. Faz alguma coisa para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Saiu até um manto aí, ó. Amém, gente. Vamos lá. Hoje nós temos um convidado especial. Vai entrar já já. Antes vamos fazer essa apresentação. Vai ser bênção. Airão, esse é o Christian que tá, é o Christianzão que tava do lado do Airão aí agora, cara. Que é isso, hein, cara? Amém. Mateus, é isso. Hoje a unção será dobrada. A unção será dobrada. Eu creio que o Senhor tem uma porção para cada dia. Quem acredita nisso aí? Ele tem uma porção para cada dia. A porção de ontem foi para ontem, serviu para ontem. Ele tem uma porção para hoje. Ele preparou algo para hoje, para nossa mente, para os nossos corações, para o nosso entendimento. E por isso estamos aqui, sabendo que ele vai falar com a gente hoje. Eu creio nisso. O pastor César, ele está agora em viagem, precisou viajar, correndo para não perder o voo. Então, que você possa estar em oração pelo pastor César, em oração para que ele não perca esse voo, né? Ele está correndo aí nessa viagem. E para que seja bênção, para que o Senhor possa cobri-lo com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus mais uma vez. Amém ou não amém? Glória a Deus. E hoje eu estou aqui para fazer esta live maravilhosa de Provérbios 14 com o nosso irmão querido Tarlin. Tarlin de Souza Pierre, o abençoado. Já já eu vou chamar ele aqui, ele já está preparado. Mas vamos ler o texto antes? Ontem foi profundo, né, Renata? Meu Deus do céu. Quem estava aí ontem, hein? Levanta a mão aí, deixa eu ver você. Quem estava aí ontem? Deixa eu te ver. Ó, tava ontem, tava ontem. Quem não levantou a mão não tava? Deve ser, né? Amém. Ontem foi, ontem foi brabo, né? Gente do céu. O que foi aquilo? Luísa, ontem foi brabo, Luísa. Meu Deus do céu. Deus falou muito ontem, gente. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto de hoje?
Esse texto, ele é. Quem leu o texto aí antes? Ó, o Airão leu o texto antes, gente. Esse texto é brabo demais, meu Jesus amado. Vamos ler esse texto. Provérbios, capítulo de número 14, diz assim, ó, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Jesus amado. Ó, ó, eu vou até repetir esse versículo aqui, que isso aqui é poderoso demais. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Jesus amado. Não havendo, pois, eu vou até marcar isso aqui. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Meu Deus! Vai-te diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Hum. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. Meu Deus. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo de sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fere doidices, fará doidices. O que se indigna à toa fará doidices. E o homem de maus intentos será odiado. Versículo 18. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Versículo 19. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém, os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Marca esse versículo aí também, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos tolos é só estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será
um refúgio para seus filhos. Uau! O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Marque esse versículo aí, varão. Versículo 29. O sentimento sádio, desculpa, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Jesus amado. Vamos repetir esse aqui, versículo 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Meu Deus. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Marca esse 33 aí e escuta isso aqui direito, lá no fundo da sua alma, ó. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Meu Deus do céu, que versículo é esse? Versículo 34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Marca isso aí. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá seu furor. Meu Deus. Que texto poderoso, hein, gente? Que texto poderoso. A gente já vai discorrer sobre esse texto. Então, a partir de agora, nesse estudo, eu quero convidar, antes de convidá-lo aqui, eu já quero apresentá-lo. Para quem não o conhece, o Tarlin é um cara extraordinário. É um dos braços aí do Pastor César há muitos e muitos anos. Quase uma vida. Eles estão juntos aí há muitos anos. Eu vou deixar para o Tarlin falar há quanto tempo e contar algumas histórias. Hoje eu quero te convidar para prestar bastante atenção, porque pouca gente conhece as histórias que vão ouvir aqui de forma profunda, né? Conhece esse relacionamento e essas histórias. E por que que essas histórias são importantes, Pastor Michel? Porque elas têm lições dentro delas de ousadia, lições de estratégia, lições de coragem, lições de acertos e de erros. Então nós precisamos ouvir essas histórias. Eu estava na estrada com os meninos esses dias e eu falei para eles, falei, olha, uma das maiores coisas que a gente tem que aprender é com o erro dos outros e com os acertos dos outros. É um nível de sabedoria extrema quando você não precisa passar por algo para aprender. Imagina, a gente precisa conhecer histórias para literalmente, a partir das histórias de vitória, de fracassos, de acertos, de erros, a gente traz isso para as nossas vidas como lições de entendimento, lições de sabedoria. Amém ou não amém? Essas coisas funcionam como, sabe, uma pedrinha para você colocar no seu caminho e formar uma estrada para você passar. Então você que está pisando aí em pedras firmes, parabéns pelo seu conhecimento. Mas tem gente andando, sabe, na terra ainda. Tá na hora da gente calçar o nosso caminho com o conhecimento dos outros, né? Então, eu já quero chamar ele aqui. Tarlen, você, meu lindo, meu cheiroso. Eu quero. Uhum. Vou até te marcar aqui na tela. Pronto, agora Benção. tá todo mundo te vendo, Tarlen. Pesadíssimo, meu Deus. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Eu ouvindo Eu já acertei aqui, ó. perfeitamente. Top, desculpa, gente. Seja muito Bom, bem-vindo, meu irmão. valeu, valeu. Obrigado, pastor. Bom, Gente, esse é o Tarlen. Tarlen, fala um pouquinho aí quem é você. que pesado. Bom, falar que hoje pra mim tem um peso muito especial, de verdade, porque algumas pessoas já conhecem a minha história junto com o César.
e eu já tô aqui com ele já há mais de 15 anos, para ser mais exato, vai fazer 16 anos. E a gente passou por muita coisa junto lá atrás. Eu sei que a empresa que as pessoas veem hoje, elas não fazem nem ideia do que ela era 15 anos atrás, não fazem nem Uau. ideia. E eu acho até bom o César não estar aqui, porque se ele tivesse aqui, ia ser um chororô, meu irmão do céu. Eu Então, imaginei isso, sabia? eu acho que foi até bom, Deus sabe de tudo. Então, talvez eu não consegui nem conseguir falar aqui. Então, é, até vou pedir desculpa se eu me emocionar em alguns momentos, mas eu acho que algumas coisas que alguém precisa escutar. É E não verdade. tem como falar sobre a palavra de Deus e principalmente sobre provérbios sem contar a nossa história. E quando o César falou ontem sobre Provérbios 14, eu falei, caramba, eu sabia que ele ia me chamar, mas não sabia que ia ser nesse Provérbios. E aqui no Provérbios 14 tem algo que reflete muito sobre a minha vida. E, cara, hoje eu quero de verdade abrir meu coração porque para falar sobre algo que mudou completamente a minha vida e tá aqui dentro desse capítulo, Uau. desse versículo 14, desse capítulo 14, né? Eu vou ler, pastor. A minha Bíblia aqui tá no versículo na NVI, tá? Hã? Eu vou ler e vou contar para vocês a história, tá? Não vou deixar passar, não. Mas eu quero só deixar registrado aqui do versículo 12 ao versículo 16, que fala bem assim. E engraçado é que o senhor marcou vários versículos e nenhum Dentro deles disso. foi esse que eu marquei aqui. É verdade. Vamos lá. O versículo 12 fala assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Versículo 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Muitas pessoas que conhecem o César há um tempo conseguem ver um César, vamos dizer assim, mudado. Mas tem algo no César que nunca mudou desde quando eu conheci ele, que é o caráter dele. É verdade. Ele é, ele tem o mesmo caráter desde sempre, nunca mudou. Então, o tempo ele faz as pessoas mudarem. E o tempo fez o César mudar, amadurecer, mas ele não perdeu algo que Deus colocou dentro do coração dele lá atrás. E as histórias que vocês vão ouvir aqui hoje vai só edificar tudo aquilo que ele já fala todos os dias. Ele conta algumas histórias minhas lá de trás, do Greco, do Nassim, e assim, a gente viveu numa época muito difícil dentro do escritório. Tanto que eu tinha até medo de falar o meu nome dentro do escritório, porque a gente vivia muitas ameaças lá dentro. Verdade. Então, Conta para esse eram. povo, Tarling, conta para eles, em primeiro lugar, como que era lá no começo. Como que era, primeiro, a estrutura da empresa, o Uhum, relacionamento como que era. Conta para eles como que era as conversas com o César. perfeito. Bom, o César tinha uma visão de futuro. Ele sempre teve isso, até porque eu nunca consegui entender as coisas que o César faz, porque se a gente olha e fala assim, cara, isso não tem como dar certo. Tudo que ele fala, fala, mano, o olho humano fala assim, isso não pode dar certo. E naquele momento, lá atrás, quando eu entrei na empresa em 2010, só existiam dois funcionários. Era eu e o Greco e o César. Vocês estão ouvindo isso aí, né, gente? Presta atenção. Era só Dois nós funcionários. três, dois funcionários, era só eu e o Greco. E, inclusive, o meu pagamento era feito 3 vezes ao mês. Era no começo do mês, no final, no meio do mês e no final do mês. Não, Três peraí. vezes, três Ele parcelas. ele era dividido em três partes, é isso? Em três partes. O salário era dividido em três partes. Ele me tirou de um emprego onde eu trabalhava numa gráfica e o salário mínimo na época, se eu não me engano, era 668, eu pagava 468 de faculdade e o restante meu pai me ajudava na faculdade. Então, quando eu saía, eu não conseguia nem pagar a faculdade. Meu pai teve que pagar para mim durante um tempo porque o salário nunca saía certinho. Uau. Então, foram momentos muito difíceis lá dentro. Ele conta que a gente dividia marmita, dividia sonhos, projetos ali e sentado num sofá preto lá atrás, ouvia essas histórias todos os dias. Todos os dias que a empresa ia ser grande, que a empresa ia ser isso, ia ser aquilo, que ia chegar, enfim, aonde ela está hoje. Só que há 15 anos atrás, a minha visão de futuro
Eu falava, cara, esse careca tá ficando maluco, não tem como isso aqui dar certo. É impossível. Não Né? tem E como. só para eles terem uma visão, Tarlen, desculpa te interromper, a gente vai ter um bate-papo Uhum, assim, bem fluido uhum, aqui hoje. Só top. para as pessoas terem a visão, porque eu conheço a história, mas eu preciso que Uhum, essas pessoas conheçam, então eu vou tentar te conduzir de alguma forma. Olha só, presta atenção. top. Eu não sou bom pra contar história, não. Você que é bom. Isso, Você me eu vou te conduz então. interrompendo Vai. aqui, eu vou te Vai, interrompendo. vai, vai, me interrompe. Presta Vambora. atenção. Olha só, gente. Tudo isso aconteceu porque o pastor César, o sonho dele era ser pastor. E aí, quando a empresa estava estruturadíssima, tudo fluindo, o pastor Uhum. César junta o irmão dele e pega mais duas pessoas que são colaboradores da empresa e distribuiu a empresa para esse povo. Falou assim: ó, agora a partir de hoje, vocês são donos da empresa e eu tô indo embora. Ele doou a Isso, empresa dele, exatamente. ele não doou ela quebrada, não, tá? Ele doou a empresa dele no auge dela ali no passado, comprou uma van, escuta isso aqui, comprou uma van, foi morar dentro desta van, rodar o Brasil pregando o evangelho. Ele rodou o Brasil morando dentro dessa van. Tem o testemunho dele aí no YouTube, em diversas páginas. Muitos de vocês já conhecem, né? Dos shops, enfim, de várias situações. Das igrejas que nós passamos. Ele rodou o Brasil pregando, morando dentro dessa van. Até que um dia ele chega no Rio de Janeiro. E aí um pastor pega ele lá, dá uma palavra para ele e faz ele pegar voltando para trás. Quando ele chega aqui, ele recebe, né, uma notícia de que o irmão dele está precisando de ajuda. Quando ele chega lá na empresa, que era a empresa dele, que ele doou para o irmão administrar, o irmão dele fez tanta loucura com a empresa, arrumou muita dívida, gente. Arrumou muita dívida. Devia milhões. Escutem isso. Eram dívidas milionárias. E para muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas. O irmão dele tem um coração muito bom, e começou a abençoar muita gente, ofertar para muita gente. Então, presta atenção nisso aqui. Depois É, disso tudo, hã? Não, não, pode terminar, posso finalizar. Depois disso tudo, né? Depois que o César chega lá, que ele tinha doado a empresa no auge, faturando, ele encontra a empresa agora num grande buraco multimilionário. Uhum. O irmão dele agora correndo risco de vida, um monte de cliente irado, ameaças e aquele grande problema. O César pega a empresa de volta com aquele tanto de dívida. Agora tá com o Greco, com o Tarlin. Tinha mais alguém, Tarlin, nessa época? Não. Só os dois. Ele tava. Nessa época, então, nessa parte que eu ia entrar, porque eu cheguei exatamente nessa época quando o César voltou depois de já ter tido sucesso com a empresa, ter deixado Isso. pro Júnior. Por isso que você falou Então que foi. tinha medo de citar o seu nome por conta Exatamente, da quantidade exatamente. de Tá vendo como ameaças que você é haviam. bom para você é bom para construir um negócio? Eu preciso aprender isso com você, velho. Eu começo a contar as coisas pela metade, não dá, né? Vamos lá. Então, depois disso, depois que aconteceu isso, que o César voltou pro escritório, que ele assumiu o escritório com as dívidas, foi quando eu conheci o César e ele me tirou da gráfica. Basicamente, ele me fez uma proposta muito boa e eu fui pra lá. Porque eu já queria sair, já trabalhava na gráfica, já tinha 4 anos, já tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender. E eu queria, estava fazendo faculdade de publicidade na época, e eu queria aprender mais coisas novas. Então, eu decidi ir, aceitar o desafio para ir. O Greco já era meu cunhado já na época, eu tinha acabado de começar a namorar com a minha esposa, e eu fui. Só que eu fui achando que era uma coisa e cheguei lá era totalmente diferente. E aconteceu tudo isso que aconteceu. Ele, já contei para vocês a respeito do salário, mas ele tinha essa visão de que a empresa seria uma empresa grande. E como eu disse, se quem tivesse ali sentado naquele sofá, se acreditasse na palavra que ele falava, tinha que ser louco, porque olhando para o cenário que tinha, as dívidas que a Sim. gente tinha, era humanamente impossível. Você E eu imagina, me lembro, imagina uma ra- dívida multimilionária com dois multimilionária. colaboradores e o Uhum. César vendendo a ideia de que nós vamos ser grandes, nós vamos faturar muito, nós vamos crescer. Daqui a pouco a gente não vai aguentar de tanto cliente, nós vamos ter escritório no Brasil inteiro, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, mas seu salário eu te pago de três parcelas.
Ah, Nós vamos. eu, Não, a e minha a vontade marmita, era, Tarlin? E a a marmita? minha, a minha vontade, todas as vezes que ele falava isso, era olhar dentro do olho dele e falar assim, irmão, você tá ficando maluco. O que que você tá vendo? Onde é que você tá vendo que isso vai dar certo? Mas, claro, eu sempre tive muito respeito pelo César e eu Sim. escutava, por mais que eu não acreditava, e isso ele sabe disso, eu não acreditava no que ele falava, porque a minha visão ali era que aquilo não ia dar certo. Era E teve limitado, uma né? pessoa que nunca desistiu, sempre acreditou nisso, que é o Greco. E eu ficava Uau. pensando, cara, meu Deus, como é que ele consegue acreditar nessa mentira? Cara, como é que pode? E a minha intenção de verdade era ficar ali um tempinho e sair, só que no primeiro mês eu já queria sair. Só que o César, ele tem uma coisa muito diferente. Ele Ele consegue te vender do modo bom, tá, gente? Te vender uma ideia que Um faz sonho, né? você Consegue me dar um sonho. enxergar aquilo que você não consegue enxergar. É verdade. Então, Quem eu me já teve lembro de uma contato vez, com o César sabe que isso é um sim, dom do César. É um é dom. um dom dele, Ele, é um ele dom. consegue te. E isso. Pô, ó, esse bate-papo hoje vai ser muito legal. Presta atenção. Você que quer ser líder, você que quer ser empreendedor. E não só isso, eu vou além, tá? Vou além, tá? Nós vamos aprofundar aqui agora. Shhh. Posso aprofundar, Tarly, ou não? Bora, vai É o embora. seguinte. Ô, Damiana, isso aqui é pesado, tá? Escuta isso aqui. Perla, escuta isso aqui. E Arlen Rembrandt, escuta isso aqui que eu vou soltar agora. Presta atenção. Isso aqui, essa ferramenta que eu vou falar agora, não é só para líder, não é só para empreendedor, não é só para quem quer prosperar. Você que, por exemplo, você que é marido, é esposo, você que é esposa, família, estrutura familiar, você precisa aprender essa chave aqui que o pastor César, que o Tarno soltou agora a respeito do pastor César. Você precisa ser muito bom em ter uma visão e passar essa visão para as pessoas. Você precisa ser bom em mostrar a visão que você tem para as pessoas. O líder que não mostra a visão, o líder que não é claro na visão, não consegue conduzir os seus colaboradores. A pessoa vai ficar com dúvida: para onde é que esse cara está indo? Por mais que a visão seja, não tem outra palavra, seja louca como essa, presta Uhum. atenção. O Tarly não contou aqui, mas eles compravam uma marmita porque só tinha dinheiro para uma marmita. E eles dividiam essa uma marmita para três: para o César, para o Greco e para o Tarlin. Era uma marmita de carne de sol. E Era isso mesmo. dividiam essa marmita para três. O salário era dividido para três. Eu Em tenho 3 história. vezes. É dividido em três vezes. Eu tenho história aqui, o Tarlin vai confirmar, de que o César dividia a marmita em três. Olha o Greco aí no chat, ó. Marmitão, pensa, dividia para três. Por isso que eles são tudo magrinho. Escuta, dividia a marmita para três, o salário era dividido em três, e depois que o César pagava o salário, o César olhava para eles e falava: ó, o Otávio já tá confirmando, ó. Me Pedia empresta 50 reais de 50 emprestado. reais aí. Ah. Presta atenção. E ainda assim, vendia o sonho, vendia o projeto e nunca mudou o discurso. E pior, oferta a empresa no auge na vida do irmão. Quando pega a empresa de volta, pega com a dívida multimilionária, perigando morrer, e Deus ainda fala para ele assim, ó: você vai cuidar do seu irmão. Qualquer pessoa teria arrumado uma treta familiar absurda. Deus falou para o César assim, ó: você vai cuidar do seu irmão. Você vai manter seu irmão, você vai amar seu irmão. Imagina, depois de tudo isso. Então, depois de ter pego a empresa, quebrado a empresa, Deus ainda falou: você vai cuidar do seu irmão. E sabe quando a minha chave virou pro César? O Quando? Greco tá aqui no chat, ele pode confirmar isso. Eu me lembro que nessa época a gente ficava no escritório só eu e o Greco, de portas fechadas, porque a gente recebia muita ameaça no escritório. Eu falei que eu não dava meu nome, todo mundo me chamava de Souza. Souza não, Souza é Antunes agora, mas Souza. Então eu dava meu nome de Souza para as pessoas falarem comigo no telefone. E o César ficava tentando vencer lá em Goiânia. Ele ficava tentando abrir escritório, até que funcionou. Ele ficava mais tempo lá em Goiânia. Então ele abriu um escritório novo em Goiânia, que não vendia contrato também, e ficava eu e o Greco em Brasília. E eu me lembro que teve uma vez que a gente foi tomar um açaí
lá na Lax, eu acho, lá perto da Católica, daquela universidade. E eu me lembro que o César tinha conseguido pegar um empréstimo de R$ 1 milhão no banco. E aí eu pensei, ele chegou na mesa, ele tinha um computadorzinho pequenininho, fininho, nem lembro que marca que era, aquela acho que era Dell. Ele abriu o computador e ele falou pro Greco assim, Greco, a gente tem 1 milhão aqui pra gente pagar as pessoas, que o meu irmão deve. O Greco tá Uau. aí, se eu tiver mentindo, ele pode confirmar isso daí. E eu falei assim, cara, o cara tá com. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro numa tela eu não sabia nem contar aquilo. Era R$ 1 milhão, não sabia contar. Sabia que era muito. Depois de alguns dias que eu fui saber que era R$ 1 milhão. Era 1 milhão e pouco que ele tinha pegado. E ele falou que ia devolver pros clientes. Ia pagar os clientes. E eu me lembro como se fosse hoje, que em uma semana o dinheiro já tinha acabado. Meu Ele Deus. já tinha devolvido mais de R$ 1 milhão e 200 mil. E em uma semana. E não tinha resolvido nem 5% dos problemas da empresa. Então, naquela hora, a minha torre sobre o César, porque naquela época eu não conhecia o César direito. Eu conhecia ele tinha 2, 3 meses. Por isso que eu falo que eu não acreditava no que ele falava, porque eu não conhecia ele. Então, aquela atitude dele de pegar aquele tanto de dinheiro que ele podia, sei lá, começar uma empresa nova, e ele simplesmente pegou tudo aquilo e começou a devolver o dinheiro para as pessoas, que não era problema dele. Olha só como ele tem um senso de. Como é que fala, gente? Não é gratidão. Um senso de responsabilidade. Sim, A empresa era no nome dele. Ele deu a sim. empresa, mas ele falou, cara, eu preciso resolver isso. Ele colocou como se o erro fosse dele ali. No meu Uau. entendimento, tá? Posso até estar errado, mas no meu entendimento cara, eu coloquei a mão, coloquei a empresa na mão de uma pessoa que talvez não tinha a capacidade de lidar com ela naquele momento, e o problema disso é meu, eu tenho que resolver. E foi o que ele fez. E naquele momento ali, tinha uns 2, 3 meses que eu conhecia ele, Assumiu eu a comecei. responsabilidade. Isso, exatamente. Ali mudou um pouco a minha visão sobre o César. E ali foi quando eu comecei a dar mais ouvidos para ele, começar a prestar mais atenção no que ele falava. Apesar de a gente fica com o pezinho meio atrás ainda, mas eu sempre tentava dar uma oportunidade para acreditar que aquilo ia dar certo. Mas o cenário era impossível. Era impossível. E Uau. eu me lembro que nessa época eu estava no segundo semestre da faculdade e eu trabalhei com ele mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos. E aí foi quando ele falou assim, cara, você precisa sair daqui. Calma, calma. Gente, presta atenção. Presta atenção nessa chave aqui, cara. O pastor César olha para o Tarling no auge desse movimento. Olha para o Tarling vendendo um sonho. Ó, a gente vai ser isso, a gente vai ser aquilo. Vai ser top. Fica comigo. Vai ser assim. Nós vamos vencer. De repente olha pro Tarling e fala: Você precisa ir embora. E não é E uma demissão, ele, não. E não é uma demissão, não. não, não foi uma demissão. Eu preciso que você vá lá para o mercado de trabalho, aprenda sobre marketing, porque nós vamos ser muito grandes. E eu preciso que você seja o melhor. Eu preciso que você vá para as melhores companhias de marketing, para as melhores agências. Passa um tempo no mercado, aprende tudo. E depois você volta para cá. Conta um pouco disso, tá? Isso aconteceu no meado de 2011, assim, mais ou menos. Foi quando ele mesmo, foi o próprio César, que me apresentou a um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, mas Ravel acho que é Nava, Leonardo. Não, não, o Ravel foi não? bem depois. Não, não. O Ravel foi depois. Acho que foi o Leonardo, foi a primeira agência de publicidade que eu trabalhei. Foi a Criatos. E foi o César que me apresentou, o dono dessa empresa. Eu comecei a trabalhar lá e eu fiquei lá durante uns 6 meses, mais ou menos. Até que uma professora minha da faculdade me. Eu sempre fui muito. Como eu trabalhei 4 anos numa gráfica, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender sobre comunicação visual, Sim. digamos assim. E modéstia à parte, eu mandava muito bem na criação. Tanto Manda que na muito bem até faculdade hoje. Maravilhosamente eu, bem. eu era.
monitor do do professor de direção de arte da faculdade. E eu não fazia as aulas de criação, de design, porque eu ajudava os professores na faculdade. Então, uma das minhas professoras me viu e me conectou com uma agência que é bem grande lá em Brasília, que é a Clint, que foi aonde eu trabalhei como estagiário para ganhar menos do que eu ganhava na Criatos, menos que eu ganhava com o César, mesmo recebendo R$ 600 em 3 vezes na época. E eu comecei a trabalhar nessa agência. E eu trabalhei lá durante quase 2 anos como estagiário. Só que nesse período que eu fiquei lá, eu aprendi muito. Eu comecei a entender como eram os processos dentro de uma agência de publicidade, o que que eu precisava fazer em cada área. Então, eu aprendi um pouco sobre cada área dentro da publicidade. E de lá, eu comecei a me posicionar melhor no mercado com um portfólio legal. E, enfim, eu vou resumir aqui para a gente não perder muito tempo. A gente já está dando dez minutos aqui, faltam 10 minutos para Vambora, 7. vambora. E isso já era mais ou menos ali em 2014, 2015. E eu comecei a trabalhar em algumas outras agências. Eu nunca ficava mais do que um ano em agência. Eu sempre ficava pulando. E pelo motivo, não era porque eu era demitido, nem nada do tipo. Nunca fui demitido de nenhum lugar. Eu sempre quis aprender coisas novas. Já era aquilo que o César tinha me falado lá atrás, que eu ainda não tinha entendido, compreendido. Então eu estava o tempo inteiro tentando aprender coisas novas, tentando encontrar desafios novos. E nesse período de entre 2011, quando eu entrei numa agência de publicidade pela primeira vez, até 2018, eu atendi grandes clientes. Eu tive várias experiências. Quando foi ali em meados de 2018, no final de 2018, na verdade, para 2019, o César. Na verdade, eu vou só voltar um pouquinho aqui ainda antes. Lá para 2015, 2016, o escritório tinha, acho que se eu não me engano, 30 escritórios, era alguma coisa assim. Nessa época eu trabalhava numa agência onde eu já liderava uma equipe de criação e eu comecei a fazer os freelas para o César. Ele tinha mais ou menos uns 30 escritórios. Eu ainda tenho até a pasta de todas as criações que a gente fazia lá atrás. Uau. E eu comecei a atender a Sete Capital como um freela, né? Então, até que eu falei, cara, não dá, não consigo fazer isso sozinho. Você precisa de uma agência, César. Você precisa de uma equipe, mano. Não dá. E aí eu me lembro que ele fez uma proposta pra mim, mas a proposta não foi muito legal naquela época, porque eu tava ganhando razoavelmente bem para aquela época, e eu não fui. Mas eu falei pra ele, mas tem uma agência aqui assim assado, coloca lá e vai embora. Ele começou com uma agência que não deu muito certo, depois ele foi para uma outra agência. E aí já foi lá no final de 2018 para 2019, quando o Greco e o Aires foram me recrutar lá na minha agência onde eu trabalhava. Uau. Eu Eu tava trabalhando, tranquilo, o Greco me ligou e falou assim: Você tá onde? Tô na agência. O Greco sabia onde eu trabalhava e falou: Desce aqui agora. E aí foi quando eu conheci o Aires também. E aí o César me fez uma proposta, juntamente com o Aires e o Greco, para estruturar um departamento de marketing dentro da Sete Capital. E por mais que ele já tivesse uma empresa fazendo isso, foi uma época muito boa, assim, foi uma época de muito crescimento para mim, uma época de confiança extrema que o César teve em mim. E por mais que os desafios foram grandes, a gente conseguiu estruturar um departamento lá dentro. Foi muito legal. E agora pode entrar um negocinho pesado aqui. Vocês estão prontos? Estão Hum, preparados? Hã? Lembra que eu li para vocês do o versículo 12 ao 16? Que o capítulo 12, se eu não me engano, fala que há caminhos que parecem bons, mas no final leva à morte. E em 2018, eu quero começar essa cronologia começando lá em 2018. Em 2018, eu me casei em 2017. Em 2018, a minha esposa ficou grávida. E para quem é pai aqui, quando recebe a notícia que você vai ser um pai, é um mix de Otávio, sensações. uma coisa que você não Oi. pode esquecer, nego, é que a gente saiu de não tendo marketing, porque um dos motivos pelo qual eu e o Greco fomos atrás de você, porque a gente estava desesperado também, né? Uhum. A gente estava numa situação onde o Wesley tinha desaparecido e
Eu já tinha ido lá na cidade dele lá para poder tentar alinhar com ele o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Nós estávamos aí algumas semanas sem marketing, né? Uhum, E a gente saiu dessa situação de que o Solano já estava bem forte aí na expansão, estava todo mundo expandindo, a Sete estava crescendo e a gente não tinha suporte de marketing para nada. E você uhum. foi o cara que Sim, sim. levou a gente ali dos 30 e poucos escritórios até nosso centésimo escritório, né? Uau. Uhum. Você que estava ali. Sim, sim. E como eu falei, cara, foi uma experiência assim absurda. E parecia que tava tudo indo bem, tava tudo dando certo. Mas aí a gente entra nesse versículo aqui. Eu era um rapaz de 27 anos que já tinha conquistado meu apartamento, já tinha casado, tive a melhor notícia da minha vida de ser pai, já era, vamos dizer assim, realizado profissionalmente. Eu era um diretor de marketing da Sete Capital. Então estava tudo dando bem na minha vida. Só que esse mix de sensações que eu tive quando eu recebi a notícia da minha filha foi de 0 a 100 muito rápido. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo eu fiquei apavorado, com muito medo. Medo de não conseguir, medo de falhar, medo de. Enfim, Uau. eu acho que algumas pessoas podem ter passado por isso quando teve essa notícia. E eu fui buscar refúgio em um lugar onde eu não deveria. E foi um período muito conturboso para mim. Foi muito difícil porque eu tinha muitas responsabilidades na sete. Eu tinha a responsabilidade em casa, tinha que cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa e tinha uma criança chegando. E eu posso dizer que eu fui um pouco imaturo, um pouco não, eu fui bastante imaturo, porque eu tenho um defeito muito grande. Eu sou muito fechado, não gosto de falar, não gosto de conversar. E isso vem lá de trás, não é de agora. Então, eu fui buscar um refúgio nas drogas. E durante, isso foi em 2019, se eu não me engano, foi 2019 até 2020, quase 2021, eu conseguia esconder isso. Eu tinha momentos de picos onde eu ficava bem, ficava ruim, ficava bem, ficava ruim. Então, foi um momento muito difícil. Apesar de como o Ares falou, foi um momento de estruturação do marketing da empresa. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Hoje, quem está na direção do marketing é o Christian, fazendo um trabalho excelente. Inclusive, eu falei isso com o pastor Michel hoje sobre o que vocês fizeram lá no Sim. Instagram. Eu achei sensacional aquilo que Extraordinário. vocês fizeram. Extraordinário. Ficou muito bom, mano. Aquela linha do tempo que vocês fizeram ali ficou muito top. Muito bom mesmo. Não só isso, claro, eu tô sempre falando com o Matheus, com a Isa, e enfim, sempre parabenizando, porque continua sendo feito um trabalho muito bom. E, cara, é muito gratificante para mim saber que todo mundo da Sete Capital, qualquer escritório que você entrar, tem um dedinho do Tarly lá. Tudo. Todos os escritórios. Então, por mais que hoje eu esteja trabalhando com o César num projeto pessoal dele, eu não tenho peso nenhum, não tenho. Muito pelo contrário, eu sou muito feliz pelo que a empresa conquistou. E o dedinho que eu tenho lá dentro pra mim, essa é a minha coroinha, que sabe, você falou no começo da live, pastor? Essa é a minha Sim, coroinha dentro da sim, Sete Capital. sim. E, é, enfim, eu acho que eu contei muito resumido aqui a história, mas é, Foi o eu suficiente sei para que entender. eu sei que tinha algumas pessoas aqui que não sabiam dessa história. Sim. E, mas, enfim, eu quero dizer que aprendi muitas coisas com isso. E Ficou bem na perna que eu fui lá hoje. o, Só abre no microfone aí, gente. Cuidado com o é, microfone. assim, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo agora, vai. O César, depois de tudo isso que aconteceu comigo, de todas essas minhas quedas, essas minhas idas e voltas, o César foi uma pessoa que ele não desistiu de mim. Não desistiu. Assim como tem algumas pessoas aqui dentro dessa sala que também não desistiu de mim. Pastor Michel é uma delas, o Greco. A minha mãe tá aqui também? Acho que tá, hein? Vamos ver. Acho que minha mãe tá aí. O Antunes também.
Eu não, se eu contar o que que eu passei, que esse Antunes, meu Deus do céu. O Antunes me salvou, gente. Antunes me salvou. Obrigado, Antunes. Uau. Obrigado, irmão. Se. Tamo junto, Tarlen, tamo junto. E isso porque o Tarlen não gostava de mim, gente. Não, não gostava. Era o Saruê. Era a cobra falando, Ó, moço. ainda bem que o César não tá aqui, senão eu não ia conseguir nem falar. É sério. Porque eu já cansei de agradecer o César, mas acho que nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser. Então, eu acho que eu não consigo mais falar, não. Termina aí, vai. Deixa eu Me te ajuda. ajudar. Deixa eu te ajudar. Respira, gente. Deixa eu te ajudar. Olha isso aqui. Tudo isso aqui que o Tarling tá trazendo é muito vivo ainda dentro da gente. E, ali dentro. Não tá Kátia, certo. Kátia, por gentileza, Kátia, mantenha seu microfone fechado. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Isso aqui é muito vivo. É muito vivo dentro da gente. Para que você entenda a, que dentro do seu negócio, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, nem tudo vai ser flores. Haverão grandes desafios. A Bíblia já diz isso. O Senhor já diz isso, né? Ele ainda fala assim, ó, não se desanimem, eu venci. Vocês vão vencer. Esses desafios, Rejane, Alexandre, Aline, eles não vêm para nos matar. Eles vêm simplesmente, Marcelo Greco, para ajuste de rota. Só que a gente precisa ser, Tarling, sabe, direcionados, guiados, ou pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai ter a graça e o favor por nós de enviar alguém que vai fazer por nós o que a gente não consegue fazer, sabe o quê? Visão, ajuste de rota. Aires, você trouxe um ponto muito importante aqui e ninguém pegou. Você trouxe um ponto muito importante quando você foi falar assim, Thales, você não pode esquecer que você chegou num tempo. A gente já tinha ido lá atrás do Wesley. Esse ponto aqui dessa frase, ó. Essa é uma cultura da Sete Capital. Essa é uma cultura de um homem chamado César Zanoni. É não deixar ninguém para trás. Quem começou, quem tá aqui sabe, gente. Isso aqui não é propaganda, não. Isso é história. Quem começou sabe. Não tem essa história de mercado aqui. Imagina, tem tanta gente aqui que se a Sete Capital fosse uma empresa mercadológica, a gente já teria cortado fora. Eu mesmo, ano passado, eu teria sido cortado Ô, fora. Michel, Pode falar, não. e detalhe, viu? Foi uma briga muito grande para poder convencer o homem que a gente não podia mais pagar o Wesley sem ele trabalhar depois de muito tempo. É, Mas foi uma briga muito grande, meu irmão. E é. nem telefone ele atendeu o nosso mais. O cara não é uma coisa que, tipo assim, nós mantivemos contato, a gente mantiveu. Não teve nada disso. O cara, eu tentei manter contato com o cara um tempo, e o cara realmente chegou uma época que eu acho que ele nem teve mesmo. Ele mudou de telefone. E o César sempre foi Não assim. sei o que Até hoje ele é aconteceu. assim. Até hoje ele é assim. Com gente que, por exemplo, com gente que foi importante na vida dele, com gente que foi importante pro negócio, com gente que foi importante na jornada. Presta atenção. Eu estive muito tempo na matriz da Sete Capital e eu vi isso. Eu fiz uma lista uma vez, o Greco está aqui. Eu fiz uma lista uma vez de pessoas. Falei, Greco, arranca esse povo fora. Foi apresentado para o César. Ó, com calma, muito tempo tentando. Não arranca fora, não. Vai tentar mudar todo mundo. Vai tentar pegar todo mundo de novo. Muita gente sobreviveu. Mas era para ter. Ó, se fosse no mercado, eu mesmo ano passado. Ano passado eu recebi uma ligação do Antunes. Eu, ano passado, Tarlen. Você estava dentro do carro comigo uma vez, eu recebi uma ligação do Antunes. Você estava dentro do carro comigo. Irmão, eu recebi uma ligação do Antunes ano passado. O Antunes, junto com o Júlio, me fizeram uma ligação. Gente, ajuste do céu na minha vida. Eu todo perdido na minha liderança. Sabe? Perdido. Mas alguém foi lá e resgatou, te dá a luz, sabe? Se isso aqui fosse uma empresa do mercado, ano passado eu tinha sido demitido. Você pode ter certeza. Quem estava na reunião da diretoria do ano passado, que foi aberto a pessoas, foi a reunião da diretoria do ano passado, depois do workshop,
O povo que estava no workshop foi convidado, puderam ir. Então a gente estava lá numa reunião com plateia, o César olhando para mim e falando, então, você me decepcionou muito esse ano. Esse ano eu fiquei triste com você, irmão. Então depois a gente veio uma mudança de rota. Só que presta atenção. Foi isso com Wesley, foi isso com tantas outras pessoas aqui, foi isso também com Tarly. Mas para que esses desafios acontecem? Por que essas coisas acontecem? Para ajuste de rota, para mudança e para melhoria. Hoje, todos os que estenderam a mão e foram comprometidos são pessoas extraordinárias, são pessoas que geraram resultado, são pessoas que são comprometidas. César já falou isso, eu vou repetir aqui. Tá? Muita gente aqui sabe disso. Quantas e quantas pessoas roubaram César nos seus escritórios? Quantas e quantas pessoas roubaram os escritórios? Foram descobertas. Greco lá foi para cima, tem tanto de outras pessoas foi para cima. E o pastor César, não, não é assim. Nassim falou isso aqui, ó. No dia do Nassim, não, não é assim. Liga pro cara de novo, pede desculpa. Vai lá agora e resolve. Então você tem que prestar atenção porque esses desafios, eles vão vir para te esticar, eles vão vir, sabe, para te testar, eles vão vir para testar seu coração. Então você que é empreendedor, você que é líder, presta atenção. O maior ativo da sua vida não é do seu negócio. O maior ativo da sua vida são as pessoas. O maior ativo da sua vida são os seus relacionamentos. Você não pode se esquecer de quem caminhou com você, de quem pagou um preço com você, de quem sangrou com você, de quem sonhou com você, de quem investiu no seu sonho. O Tarly contou aqui a história. E foi uma história desafiadora. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Foi uma história desafiadora. Assim como tantas outras. De tantas outras pessoas. Mas quem conhece o Tarly e conhece o resultado do Tarly, quem conhece o Tarly conhece o compromisso do Tarly, irmão. Sabe o quanto valeu a pena e o quanto sempre vai continuar valendo a pena. Não desistir das pessoas. Amar as pessoas. Cuidar das pessoas. Preste atenção, é mais do que um CNPJ. E a gente não está pregando isso aqui para fazer propaganda da empresa. Presta atenção. A gente está pregando isso aqui para que você se inspire, para que você tome posse, sabe, do sonho de Deus para o seu negócio, para a sua empresa. Crie coragem, expanda o seu negócio, cresça, conquiste pessoas, sabe, que Deus te dê um time grande e que você se inspire nessa história e saiba, é possível. Tem gente que faz isso, é possível colocar Deus dentro do negócio. É possível ter uma dívida multimilionária e pagar todos os clientes com o mesmo CNPJ. Não fazer igual esses estelionatários, apagar o CNPJ, abrir em outro estado com o nome de um laranja e continuar a empresa. Não, 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 não. É possível manter o mesmo CNPJ, sabe, receber ameaças, corrigir a história, pagar todos os clientes. É possível pegar empréstimo de 1 milhão e poder, ó, sumir. Mas não, pagar todos os clientes. Com esses dois caras aqui, que sonharam comigo e que vão crescer comigo. Então presta atenção. É uma história muito profunda e quem conhece de perto, sabe esse exemplo, isso contagia, isso transborda. Então por isso que nós contamos aqui, para que isso transborde sobre a sua vida. Eu tenho até um ponto aqui, Tarlin, que eu anotei no estudo de provérbios que eu fiz hoje, e quando eu li o texto, e tem um texto, tem um versículo muito bom, cara, que é o versículo 23. Eu quero ler o versículo 23 para vocês, e ele diz assim, ó, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Esse, esse, esse versículo tem uma chave tão poderosa, ele já é muito claro, né, mas eu preciso falar sobre isso. Porque intenção sem ação é engano. Você intencionar ser uma empresa cristã e não agir é engano. Você intencionar ser empreendedor e não agir é engano. Você intencionar, ei, me escuta, presta atenção. Você intencionar ser um líder melhor e não se desenvolver é espírito de engano.
Você intencionar ser um marido melhor e não agir é engano. Você intencionar ser uma mulher melhor é engano, se você não agir. Você intencionar, ó, há quantos anos, vou trazer para minha realidade. Há quantos anos eu intencionei começar a emagrecer, começar um processo de emagrecimento e nunca agi. Ops, engano, engano. Cheguei a 198 quilos para começar a agir. É engano se você não agir. Presta atenção. Deus colocou dentro de você sonhos, mas sonho não substitui trabalho. Anote isso aí no seu coração. Deus colocou dentro de você sonhos, mas sonho não, ele não substitui trabalho. Ele não substitui a ação. Você precisa sonhar, você precisa ter sonhos claros. Você precisa acreditar, por mais que seja distante. Nós estamos em uma construção. Eu trouxe para vocês ontem, falando sobre palavras proféticas, sobre o poder das palavras, sobre acreditar e começar a profetizar, porque as palavras constroem um destino. Perceba isso na prática. O César falava: nós vamos ser isso. Nós vamos fazer aquilo. Nunca foi por sorte. Foi anunciado, e quem viu sabe, foi anunciado que iria acontecer. Foi anunciada essa construção. O destino do Tarlin foi anunciado. Tarlin, você vai lá fora, você vai trabalhar e você vai voltar para cá. Tarlin foi para os melhores lugares. O Tarlin trabalhou na 2Ls em Brasília, lá com o Ravel Nava, um dos maiores aí hoje do Brasil. Depois volta aqui, trazendo toda essa bagagem para cá. Pega o escritório já no começo de momento de expansão, explode esse projeto até 100 escritórios. Hoje o Christian toca com maestria, mas presta atenção, foi construído, foi conduzido. Então você tem, eu tenho convicção de que você tem sonhos dentro de você. Você tem coisas que estão fervendo dentro de você como direções, como vontades, sabe? Vontade de emagrecer, vontade de ser um líder melhor. É uma vontade que vai nascendo assim, sabe? Uma vontade de expandir, uma vontade de voltar a crescer, de voltar a dar resultado, uma vontade de gerar, sabe, de ser relevante, uma vontade de ter autoridade, uma vontade de ser alguém assim, de verdade, que cumpre com o que sonha, que executa o que está dentro do seu coração. Eu sei que tem gente aqui no chat que precisa ouvir isso aqui hoje. Eu sei que tem gente que está aí queimando dentro do coração, mas que vive procrastinando. Ou está vivendo alimentando sonhos sem ação. Presta atenção. Você precisa começar a agir, porque sonho não substitui o trabalho. A sabedoria transforma uma visão em algo prático, em algo palpável. E foi isso que o pastor César fez. Sabedoria bíblica transformada em algo prático, como cuidar de pessoas, como entender pessoas, como que Cristo faria com essas pessoas. Preste atenção. A insensatez, ela se esconde, gente. A insensatez, ela faz com que os seus projetos estejam na sua mente, mas não sejam executados. Sabe? Eu vou ser muito pesado. É como se a insensatez, Aires, ela se escondesse atrás de discursos vazios. Discursos vazios de pessoas que já fizeram algo, mas vivem de histórias passadas. Discursos vazios de pessoas que sonham em construir algo. Eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, mas que nunca executaram. Então que você possa pegar essa chave do que nós estamos trazendo e entrar em ação. Entrar em ação. Eu não sei o que Deus tem te direcionado. Eu queria pedir para você aqui. Vamos criar um ambiente de desenvolvimento poderoso? Quem topa criar isso aí? Levanta a mão. Vamos criar um ambiente aqui agora de resultado, de desenvolvimento poderoso, poderoso. Eu tô vendo pouca gente levantar a mão. Você não quer isso? Você não quer resultado? Você não quer? Levanta a sua mão aí, faz alguma coisa. Então vamos criar um ambiente poderoso. Coloca aqui no chat para mim. Só os corajosos, coloca aqui no chat agora o que Deus tem te direcionado. Cara, eu tenho sentido vontade de ser um líder melhor.
Deus tem me direcionado a ser um investidor melhor. Deus tem me direcionado a ser um empresário melhor. Coloca aí. Deus tem me direcionado a ser um ministro do evangelho melhor, a ser um cantor melhor, uma mulher melhor. Olha lá, o Mauro. Deus tem me direcionado a ser um empresário melhor. Tá nascendo, tem uma vontade dentro dele de ser um empresário melhor, lá dentro do Mauro, ó. Olha aí a Scarlett. Tem uma vontade dentro da Scarlett de ser uma empresária melhor. Tem uma vontade dentro das pessoas. Pastor, eu tenho uma vontade sabe, eu tenho uma vontade de emagrecer, eu tenho uma vontade de ser um pai melhor. Cara, eu tô com uma vontade de ser um pai melhor. Eu tô com uma vontade de ser uma mãe melhor. Aqui, a Rejane, eu tô com uma vontade de ser uma mulher melhor. Tô com uma vontade de emagrecer. Ó, a Rose, de ser uma mulher melhor, que ajude muito mais outras mulheres. Meu Deus do céu, Rose, isso é um propósito que tem dentro de você. Olha a sua história, olha o quanto Deus investiu. Ó, Marlene, eu quero investir mais. Vontade de ser um líder melhor, a Liene. De ser uma empresária cristã melhor, a Perla. Olha isso, gente. Uma líder melhor em todas as áreas, a Crislaine. O Marlon, de ter mais de Deus. Só que a gente fica com essas vontades. Eu não estou falando de todo mundo. Presta atenção, eu estou falando de uma armadilha diabólica. De vir uma vontade dentro da gente. E a gente acredita que essa vontade está nos alimentando. Eu não quero colocar uma ansiedade dentro de você. Não, não, não. A ideia não é essa. Não é colocar um peso nas suas costas. Não, 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 não. Mas é de te direcionar. Aquilo que está fervendo no seu coração, invista nisso. Invista nisso. Sabe? Compra um curso para aprender a ser uma mulher melhor. Compra um curso para aprender a ser um marido melhor. Um homem de caráter melhor. Sabe? Quer aprender a investir? Cara, compra um livro. Assiste um podcast. Pastor Michel, eu não quero comprar um curso. Vai para o YouTube. Vai assistir vídeos de casamento. Instruções para ter um casamento saudável. Uma liderança saudável. O problema é que a gente está cheio de, sabe? Eu quero ter mais sabedoria, eu quero ter mais de Deus, eu quero ser um melhor investidor. Só que, cara, a gente não está buscando, não está rompendo. Presta atenção. Quem tá aqui sabe o quanto, quem andou perto do César sabe o quanto ele viveu o sonho dele, na prática. Não tinha horário. Tarlen, conta um pouco para nós. Qual era o seu horário de trabalho? Como que era a rotina de trabalho? Fala um pouco aqui, Tarlen. Nunca teve horário. Nunca teve. Inclusive, uma das coisas que eu levei pra minha vida, quem trabalha em agência não tem muito essa coisa de horário. E eu sempre tive essa liberdade em questão de horário. E trabalhar com o César sempre foi um desafio porque a gente não tinha horário. Não tinha horário. Mas tinha horário pra entrar, mas pra sair a gente não tinha. O sangue podia dar na canela, mas 8 horas da manhã tinha que estar lá. É Porque o isso. telefone já estava tocando, tinha que atender cliente. Então, ele me forjou nisso de ter responsabilidade. Essa responsabilidade com o horário foi uma coisa que o César e o Greco trabalharam muito em mim. Mas eu lembro que eu ficava muito, muito nervoso, porque às vezes eu queria ir embora, dava 6 horas, ele queria começar a trabalhar 6 horas. Ele passava às vezes o dia inteiro fora do escritório, eu pensava assim, cara, o cara não fica fazendo nada, fica andando o dia inteiro de carro, aí chega às 6 horas da tarde, quer chegar no escritório e botar todo mundo para trabalhar. Só que na minha cabeça, eu pensava assim, só que ele tava correndo atrás, ele tava correndo. Então na hora que gente chegava no escritório, era a hora que as ideias começavam a acontecer, a história começava a ser escrita. Então, era difícil para um garoto de 20 anos naquela época pensar Uau. que podia sair alguma coisa dele. Só queria ir embora, nessa época eu não era uma pessoa da igreja, então eu queria sair, queria beber, É mas ele isso. fazia a gente ficar lá dentro do escritório. Ah, você deu uma E chave muito poderosa agora, irmão. demorei muito para entender que às vezes
a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder viver outras coisas. Então, assim, eu sei que tudo isso que passou, tudo isso que aconteceu comigo, foi Deus me quebrando, mas não para mim destruir nem para mim ficar com medo, mas para mim reconstruir. Então, eu acho que tudo que eu vivi lá atrás, tudo que a gente passou nos momentos em que a gente não estava trabalhando, hoje é muito claro da minha mente, várias conversas vêm na minha lembrança que o que foi construído hoje, o que as pessoas veem hoje, foi uma construção de muito tempo e nasceu de uma visão de uma pessoa que conseguiu fazer várias outras pessoas acreditarem no sonho dele, Uau. para hoje a empresa chegar onde ela chegou. Então, às vezes a gente é muito imaturo ao ponto de não aceitar as correções, não aceitar as cobranças. E com o César isso E é sabe o que é muito louco, Tarlen? vivo. A gente vai criando os nossos pensamentos. Presta atenção nisso aqui, gente. A gente vai tomando conclusões, diretor Christian, a gente vai tomando ideias e conclusões de acordo com o nosso pensamento. Mas não é de acordo com a verdade. Uhum. Porque, por exemplo, o Tarlen falou aqui, ó, eu era jovem, eu era um menino de 20 anos que queria ir embora para beber no horário. De ir embora para curtir minha vida no horário, porque trabalho para menino é escravidão, não é futuro. Eu tô dentro de uma prisão. Mas presta atenção. Ele trouxe um ponto importante. Ele falou, o César estava lá fora, pô, passava o dia todo lá fora, chegava na hora de eu ir embora para me dar trabalho. Esse cara tava na rua, tava dormindo em casa. Hoje a maturidade fez ele entender. Mas a gente sabe. E o Tarlen trouxe uma fala importante pra você, mas depois eu fui entender que ele tava correndo atrás, ele tava fazendo a coisa acontecer. Sabe onde é que o César estava muitas vezes? Quer dizer, por muito tempo, na Eu torre de sei, oração. na torre de oração da Casa da Bênção. E eu só Quantas fui horas saber por disso dia? depois. Ah, meu irmão, não faço nem ideia, mas era muito 8 tempo. horas por dia. Era O muito César tempo. estava correndo atrás, sabe aonde? No lugar que gera resultado. Para de pegar seu problema e confiar no banco. Para de pegar o seu problema e confiar na rua. Para de pegar seu problema e confiar em A, B e C. Leva o seu problema para quem resolve. Sabe? Eu sei que um monte de gente aqui tá com sonhos, tá com vontades, mas eu sei também que você tá cheio de problema. Cheio de área da sua vida que tá travada, cheio de área da sua vida que você precisa de uma ideia para crescer, de uma ideia para destravar. Aí você tá correndo atrás de um monte de lugar. Só que não esquece que a gente é cristão. Não esquece que a gente acredita na palavra de Deus. Não esquece que a gente acredita em um Deus que faz milagre. Então não adianta somente correr atrás das coisas terrenas, mas não ter fundação, não ter, sabe, momentos com Deus de oração. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta, um desafio que você sabe, se auto-questione, entre em uma auto-reflexão. Uma auto-reflexão. Entenda. Quantas vezes você tirou um tempo de oração, sabe, com Deus essa semana? Eu não tô falando de oração assim, eu tô andando aqui falando com Deus. Não, 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 não. Tô falando de quantas vezes essa semana você tirou um tempo de joelho, sabe, um tempo assim. Você bem raso, tá, Tarly? Você bem raso. Quantas vezes essa semana você tirou um tempo sozinho, dedicado em oração, sem celular, sem nada, de pelo menos 15 minutos? 15 minutos para falar com Deus. Quantas vezes? Reflita, gente. Pastor César, enquanto o Tarlin estava lá como um jovem se questionando, ele estava 8 horas de joelho na casa da bênção. Eu cheguei bem nessa época. Eu consegui, Tarlin, ainda pegar o César uma vez lá na casa da bênção. A gente subiu lá na torre, eu e o Antunes, encontramos ele lá na torre de oração, de joelhos. A gente entrou para encontrar ele. Quando chegou lá, ele estava de joelho, num banco de plástico, né, de joelho no chão, com o rosto no banco de plástico. Pensamos, né? Ele vai levantar para falar com a gente, né? Ajoelhado ele estava, ajoelhado ele ficou. E passou muito tempo. A gente aproveitou para tirar um período de oração. Então, assim, presta atenção. É uma chave de Neemias. Neemias, quando recebe a notícia de que o, o templo
foi destruído, o ouro do templo foi derretido, o muro da cidade foi derrubado, as portas foram destruídas, arrancadas, queimadas. O povo foi morto, quem sobreviveu foi dividido sobre a terra. Neemias era escravo e eunuco, mas vai para um quarto criar um plano, vai para um quarto se arrepender, vai para um quarto criar um projeto. Quem esse cara tá achando que é? Vocês estão pegando a visão ou não? Neemias foi para dentro do quarto e o texto diz que ele faz uma oração se arrependendo pelos pecados do povo. Mas ao mesmo tempo, Neemias cria um plano. Eu vou te trazer essa chave. Presta atenção. Pega o plano que você tem, pega o sonho que você tem, traça um projeto, traça um objetivo, coloca na planilha, escreve esse plano, escreve esse sonho e tira tempos de apresentação ao Senhor. Ah, que receita. Se você ouvir essa receita aqui, meu irmão, a sua vida pode ser transformada de uma forma tão poderosa. Cria um projeto, cria um plano, pega esses papéis, essa planilha, apresenta ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Toma posse disso. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor envie sonhos para o seu coração. Que o Senhor hoje faça ressuscitar sonhos sobre a sua mente. Que o Senhor hoje te leve a sonhos de quando você era um menino, um garotinho, lá na infância. Que o Senhor hoje, ei mulher, que o Senhor hoje te faça lembrar de sonhos de quando você era uma criança pura, sem medo das impossibilidades. Não existia impossível. A sua mente era criativa. Eu quero profetizar que o Senhor faça ressuscitar os projetos do céu no seu coração. Eu oro nesta noite em nome de Jesus Cristo e profetizo que o Senhor ressuscite esses sonhos e que o Senhor faça chegar até você pessoas que vão pegar na sua mão e vão caminhar, fazendo com que o seu sonho se torne real, se torne um projeto que vai mudar a vida dessas pessoas. Ei, eu profetizo, porque Deus, a palavra de Deus diz que ele já escreveu todos os seus dias. Ele não se esqueceu desse sonho, ele não se esqueceu do seu projeto, ele não se esqueceu do que ele colocou no seu coração. Pelo contrário, Deus já tem os nomes preparados. Deus já tem os homens e mulheres selecionados. O processo seletivo do RH do céu já selecionou o seu time. Assim, eu profetizo sobre o seu time, sobre a sua diretoria. O Senhor já visitou o norte do Brasil e o RH do céu já preparou um time, já selecionou pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas e vão chegar até você. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre as suas vidas. Que você tome posse disso. Tem gente esperando você se posicionar para ter a vida delas transformadas, mudadas. Que você tome posse dessa oração, que você tome posse dessa profecia. Está na hora da gente começar a colocar em prática o que Provérbios está nos ensinando. A sabedoria, ela não só imagina, ela cria projetos, ela apresenta ao Senhor. E ela, Tarlin, olha o que ela faz. Provérbios 14, 34. Lê para nós aí, Tarlin. Provérbios 14, 34. Agora, peraí. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Meu Deus do céu. Preste atenção nisso aqui. Pastor Michel, por que eu tenho que fazer isso? Pastor Michel, por que o pastor César teve que, aguentar esse povo, aguentar esses desafios, passar por esses desafios do irmão,
passar por esses desafios das pessoas, passar por esses desafios da liderança, do crescimento. Você acha que não passava situações que ele, meu Deus do céu, eu fico imaginando a cabeça dele quando ele ficava sozinho. Mas uma coisa que ele fala, eu sempre tive certeza. César fala isso o tempo todo, quem tá com ele sabe. Sabe por que isso? A justiça de Deus, olha isso. A justiça exalta as nações. Leia de novo, tá? A justiça engrandece a nação, Meu mas Deus. o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Anota isso no seu coração. Coloque isso na sua mente, em nome de Jesus. A justiça de Deus, ela é como se fosse uma plataforma, Adriano Senna. Ela é como se fosse uma plataforma onde Deus enxerga essa justiça, ele sustenta o governo. Onde Deus enxerga justiça, ele sustenta casas. Onde Deus enxerga justiça, Crislaine, ele sustenta destinos. Quando a justiça ela se manifesta, quando a justiça é fundamento, quando a justiça é real, Caroline, quando a justiça se manifesta num lugar e que ela é parte daquele lugar, a honra é uma consequência. Quando a justiça é base de uma casa, essa casa vai ser honrada. Mas quando a injustiça é base, vai ter vergonha, vai ter ruína, vai ter destruição. É questão de tempo. Pode prestar atenção, é prática. O texto está dizendo, meu Deus do céu, é prático. Isso serve para sua casa, isso serve para sua empresa, isso serve para sua família, isso serve para governos. O governo começou a manifestar justiça no país. Ó, o país é honrado nas nações. O governo passa a manifestar injustiça, pecados, corrupção, vergonha para o mundo. A empresa manifesta justiça na vida dos empresários, manifesta justiça na sociedade, manifesta justiça na vida dos colaboradores. Pode tentar destruir ela, não dá conta. Pode se levantar, não dá conta, não dá conta, porque a palavra diz: eu vou honrar. Então por que que Deus traz tanto desafio assim? E Eda, por que que Deus está trazendo tanto desafio, Pastor Michel? Pastor Michel, tá tão difícil lá em casa. Tá tão difícil no meu negócio. Por que que Deus está mandando tanto desafio, Pastor Michel? Eu não tô aguentando mais. Eu tô começando a questionar se Deus está nesse negócio. Sabe o que que é isso? Ai, meu Deus do céu. É Deus te dando oportunidade de manifestar justiça. É Deus te dando oportunidade dele olhar para você e enxergar cada vez mais justiça. Justiça se manifestando. Justiça nos seus pensamentos, justiça na forma como você lida com pessoas, justiça na forma como você acredita, justiça na forma como você tem a coragem e a certeza daquilo que ele lançou sobre você. Porque quanto mais justiça ele enxergar, mais honra sobrevirá sobre a tua vida. Amém. Então pega esses desafios, pega esses projetos e não entenda como morte, não entenda como dor, não entenda. Tem uma frase, eu quero falar essa frase aqui, Tarlin. Quero falar essa frase aqui, presta atenção. Essa frase diz o seguinte, ó. Você é reconhecido financeiramente pelo nível de problema que você resolve. Tem uma árvore, Tarlin, tem uma árvore. Toda casa tem essa árvore, todo ser humano tem essa árvore. É a árvore dos problemas. Eu enxergo ela como uma macieira. Eu não sei se você enxerga ela como um pé de manga. A árvore é sua. Pode ser da fruta que você quiser. A minha é uma macieira. Olha para essa árvore. Só que a maioria das pessoas, tá ali, finge que ela não existe. Tem um livro lá, Porcos na Sala. Fala muito sobre isso. Finge que ele não existe. Ele tá lá na sala, mas eu finjo que ele não existe. Presta atenção. Para de fingir que essa árvore não existe. Quer prosperar? Quer crescer? Acorda de manhã cedo, joga uma água no rosto, tira a remela do zóio, escova essa boca
e vai para essa árvore, já vai orando, se consagrando, apresentando seu dia, olha para essas maçãs e escolhe quais são os problemas que eu vou resolver hoje. E as pessoas que mais vão prosperar, diretor Leandro, Tayane, as pessoas que querem prosperar no nível mais profundo ainda, são aquelas que conseguem enxergar nos ambientes onde elas estão as maçãs dos outros. Ai meu Deus do céu. Como é que está o pé dos problemas dentro da sua empresa? Como é que está o pé dos problemas dentro da sua casa? Como é que está o pé? Você que é um diretor, você que é um líder, você que ainda é um CLT, você que é empresário, como é que está o pé de problemas na sua empresa? Na empresa que você empreende? Na empresa que você está. Como é que está o pé do problema? Vai lá, escolhe e resolve um que está pendente para ser resolvido. E quanto maior o problema que você resolver, mais a justiça vai se manifestar, mais a honra vai chegar, mais as coisas vão acontecer na sua vida. Não aceite um pé carregado de problemas. Esvazie ele. Não aceite dentro da sua empresa um pé carregado de problemas. Esvazie ele. Deus quer te honrar. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer prosperar. Tali, fala um pouco sobre isso para nós. Fechou seu microfone. Opa, Aí. pesado, eu tava aqui pensando, o Pastor César, ele é uma inspiração para qualquer pessoa, porque quando a gente começa a olhar e ver aonde ele, se- onde ele chegou, o que que ele se tornou, a pessoa que ele se tornou, a gente fica pensando, ele poderia ter feito isso só por ele, só para ele. Mas as pessoas que estão próximas do César, se você prestar atenção, ele é tão contagiante a prosperidade dentro do César que ela dissemina para mais pessoas. Então, Poderoso isso. estar perto do César, viver É, experiências que às vezes você não imaginou que nunca viveria. é isso. Eu sei que eu perdi várias oportunidades por conta das minhas atitudes, mas eu sei que tudo tem um tempo, pastor. É isso aí. Tudo. É isso aí. E o que eu quero dizer com isso é que. Eu posso só corrigir uma fala sua, por favor? Vai, pode corrigir. Eu quero fazer isso porque eu sei que eu posso ter essa liberdade contigo. Você Uhum, não perdeu oportunidades. Você adiou o tempo de Deus da sua vida. ótimo. Pode seguir. Mas o que as pessoas precisam entender, e tudo isso que vocês ouviram hoje aqui, o testemunho, ele foi bem raso, foi algo bem superficial sobre o Resumido. que ele é, bem resumido sobre tudo que ele é. Mas quando eu olho para o que Deus está fazendo na minha vida, e muita coisa disso tem a ver com a vida do César. Amém. O César ele tem uma capacidade de tanto o César quanto o Antunes, tá? A gente tem que dar esse mérito pro Antunes também, porque o Sim, Antunes demais. eu costumo dizer que o Antunes também é um provocador de propósito, e ele consegue provocar isso nas pessoas. E os dois tem uma conexão tão forte entre os dois, eu acho que por isso que eles deram tão certo, porque os dois são inspiradores de pessoas. E essa prosperidade que às vezes a gente busca, a gente quer muita celeridade, quer as coisas para ontem, na hora. Só que às vezes a gente não está preparado. E eu consigo enxergar hoje, eu consigo ver que a pessoa que eu estou me tornando, o homem que eu estou me tornando, o pai que eu estou me tornando, o profissional que eu estou me tornando, o marido, o filho que eu estou me tornando, ela tem muito a ver com aquilo que a Bíblia fala, que é o tempo. A gente Uau. precisa aprender a esperar o tempo das coisas. E o César, pra mim, ele é um cara mais. Nossa, eu tô falando muito César, né? Mas é porque não dá, mano. Não dá. O César, ele é uma inspiração. Ele é um espelho ele é um espelho de oportunidades. O César,
esperou de uma forma, e você falou uma palavra muito assertiva, ele sempre acreditou. Então, por mais que você queira as coisas no seu tempo, e se as coisas ainda não estão acontecendo, você precisa acreditar que elas vão acontecer em algum momento. Você precisa lutar para que essas coisas aconteçam, até quando as pessoas não acreditam, porque eu era uma pessoa que não acreditava no crescimento que essa empresa poderia se tornar. E olhando para o que ela se tornou, eu vejo que a prosperidade ela traz essa possibilidade. E o César trouxe essa possibilidade não só para a vida dele, porque ele poderia muito bem guardar essa prosperidade para ele, mas com tudo que ele criou, com tudo que ele desenvolveu, e ele conseguiu abrir e ensinar as pessoas como conquistar também essa prosperidade. Então, eu sou muito grato do fundo do meu coração, com toda a verdade que eu posso expressar, que eu sou muito grato por tudo que essa empresa, por causa das pessoas dessa empresa. Porque eu falei de algumas pessoas aqui, mas muitas pessoas que não estão aqui dentro desse Zoom fazem muita parte da minha vida, fazem parte do meu crescimento, fazem parte do meu propósito. E a prosperidade, ela vai chegar na nossa vida no momento que Deus achar que vai chegar. Na hora que Deus achar que é a hora de chegar, não na hora que a gente quer. Então, que a gente possa ter esse entendimento e saber esperar o tempo das coisas, o tempo de Deus na nossa vida, É porque o isso. tempo dele vai chegar. O tempo dele vai chegar. É isso, é sobre isso. Para a gente finalizar, o que o Tarlen está dizendo aqui é simples, isso é muito real, tá? É muito real. Isso é uma lei espiritual. Presta atenção. Decida muito bem em que roda você vai andar. Decida muito bem perto de quem você vai ficar. Ah, eu só fico perto dali se me pagar bem. Aham. Pensamento de gente pobre. Pobre. Pensamento. Eu vou ser pior ainda, tá? Pensamento de gente burra. Pensamento de gente que só pensa no hoje. Presta atenção. Seja inteligente. Invista em estar perto de amizades, perto de pessoas. Cuide dessas pessoas. Sirva essas pessoas, mas não aceite ser retirado dessa roda. Porque quando você está perto de gente peba, gente ruim, isso atrasa a sua vida. Isso trava a sua vida. Quando você está perto de gente que fala mal, de gente que fofoca, de gente que isso, ei, isso trava a sua vida. Mas quando você está perto de gente que acredita, perto de gente que tá, sabe, não tem tempo para coisa ruim, está construindo algo, é impossível a sua vida não ser transformada ou impactada por isso. Quem tá aqui sabe, não tem como se aproximar do Antunes e ser a mesma pessoa. É impossível. De duas, uma. Ou ele é um perfume que vai cheirar, ou ele é um Baygon que vai te afastar. De duas, uma. Ou você vai estar perto, ou você não consegue suportar. Sabe por quê? Porque a luz repele as trevas. Ou você vai estar perto e vai querer estar sempre perto, porque transforma a sua vida, porque é bom. Ou você quer longe, não chama nem para um café. O César é a mesma coisa. Ou você vai. Não tem como tá perto da vida do César e a sua vida não melhorar. Você não começar a conquistar, não começar a prosperar, é impossível. Eu não conheço um que se aproximou e não teve a vida mudada. Não conheço um. Não conheço um que se aproximou do Antunes. O Didi tem Assunção. Pessoas que se aproximam perto dele prosperam. O Leandro tem Assunção. Pessoas que se aproximam perto dele prosperam. Começa a vender. O Júlio tem Assunção. Pessoas que se aproximam, começam a crescer, começam a prosperar. Mas tem que estar junto, tem que estar na visão, tem que estar alinhado. Então eu quero te abençoar nessa noite e te dizer: não desista dos seus sonhos. Não desiste das pessoas. Não desista do seu time. Não desista desse colaborador aí que está dando trabalho. Desiste não. Transforma ele. Não desiste da sua família. Não desista do seu casamento. Não desiste do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista do seu filho. E para terminar, escute isso com muito amor.
Quando eu fui começar meu processo de emagrecimento, eu fiz um post no Instagram. E no post do Instagram lá eu escrevi: eu desisti de morrer. Presta atenção. Não desista de você. Não desista de você. Porque Deus colocou tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito dentro de você. Amanhã nós vamos para Provérbios capítulo 15 e o pastor César já deixou a instrução. Ele falou assim: ó, pastor Michel, avisa que no dia 15 a nossa live vai ser com uma pessoa muito especial. Vai ser o pastor César, juntamente com a doutora Adriana. Vai ser com a doutora Adriana. Se ela não estiver por aí, depois a gente fala com ela, eu ligo para ela, explico. Mas dia 15, amanhã, vai ser o pastor César, juntamente com a doutora Adriana. Se prepara para ouvir história amanhã, que vai te dar chave, que vai te dar visão, que vai te dar instrução. Amém? A doutora Adriana tá por aí ou não? Acredito que não. Vou ligar para ela e fazer esse convite. Então, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de renovo. Eu te espero amanhã. Convide pessoas, viu? Convide pessoas e vamos para cima, porque amanhã nós estaremos de novo aqui às 18 horas. Ó, um beijo no seu coração, descansa e vamos para cima, porque amanhã é mais um dia poderoso que Deus preparou pra gente. Forte abraço, gente. Tarlem, te amo, nego.